nós vamos estudar 3 salmos. Gente, e como os salmos têm me surpreendido, como eles são uma linguagem muito antiga e muito atual. Hoje nós vamos estudar os salmos 50, 52 e 54. Não sei se vocês lembram, quem está aí acompanhando o estudo desde o início, por que, Lorena, o 50, o 52 e 54? Porque o 51 a gente já estudou junto com o 32 e o 53 a gente já estudou junto com o 14. Todos eles estão salvos aqui no IGTV. No YouTube também tem essas informações. Todo esse estudo, se você tiver interesse em seguir mais adiante, tá bom? E outra coisa, gente, os salmos, eu falei já para vocês também, ele é dividido em 5 livros. Nós estamos no 2º livro de Salmos, que vai até o Salmo 72. E nós vamos dar continuidade nesse estudo aqui durante essa semana de Salmos, mas eu já pensei a respeito, o meu esposo também já me falou isso e eu acredito que seja uma boa alternativa da gente estar estudando os evangelhos. Então eu estou pensando seriamente em a gente estar dando uma pausa aqui no estudo dos Salmos e começar a estudar os evangelhos. Eu acredito que as pessoas estão muito sedentas do evangelho mesmo, precisam compreender o evangelho, e até eu mesmo. Bom dia, Raquel. E aí a gente vai então dar uma pausa no estudo de Salmos e vai começar o estudo dos evangelhos a partir da semana que vem. Então, assim, eu acredito que numa linguagem vinda da própria experiência de Cristo, né, do que Cristo quis passar para nós, Jesus aqui na Terra quis passar para nós, eu acredito que vai ser mais viável essa compreensão para nós que estamos engatinhando na fé ainda, do que continuar agora já com o estudo de Salmos. Para mim, que já estudei alguns livros históricos do Antigo Testamento, os Salmos têm feito sim uma boa... Eu tenho entendido um pouco, mas para quem ainda não estudou o Antigo Testamento, os Salmos ele acaba que vai ficando repetitivo. Eu acredito que o Novo Testamento, os Evangelhos de Cristo vai nos ser mais prático, na nossa vida prática. E a ideia, gente, da palavra, ela é justamente a gente aplicar ela na nossa vida. Acaba que a linguagem dos Salmos, ela é uma linguagem muito poética, ela transmite pra gente, sim, o que deve ser, como deve ser, mas não é algo tão claro e tão evidente quanto o Evangelho. Então, a partir da semana que vem, nós vamos dar uma pausa aqui aos Salmos e vamos começar a estudar os Evangelhos. Beleza? Quiser, já anuncia aí pro povo, fala, olha, a gente vai começar o estudo dos Evangelhos, vamos aprender mais da Palavra de Deus, até mesmo pra gente parar de comer grama. Parar de comer grama? Tem alguém comendo grama aí? Tem alguém comendo grama aí? Me responda. Sabe por quê, gente? Hoje em dia, nós somos as ovelhas e existem os pastores, né? Dessas ovelhas. Existem os pastores das igrejas, os líderes religiosos que às vezes nós seguimos e tal. E eles falam assim, bonitinha, ovelha bonitinha, pasta ali, ó. Vai pastar ali, come aquela graminha, você vai lá e come. Por quê? Porque você não entende o verdadeiro sentido do Evangelho. Se você entendesse o Evangelho de Cristo, você não estaria se comportando tal como ovelha comendo grama aqui nessa vida, sabe? Para vocês entenderem na prática, mais ou menos, eu vou falar alguns nomes aqui. Por exemplo, João de Deus. Se você de fato entendesse a realidade do Evangelho, a realidade de Cristo, você acreditaria que Cristo está falando para alguém te tocar no seu corpo, ter uma relação carnal contigo, para que Cristo habite em você e faça o milagre acontecer? Olha se isso não é falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Então,
pessoas tal como João de Deus, e que existem várias pessoas que acabam utilizando do evangelho assim de forma distorcida, estão aí no nosso meio, mandando ovelhas comerem grama, e as ovelhas estão indo lá comer grama, porque elas não entenderam o verdadeiro sentido do evangelho. Então, elas estão aí em obediência, uma obediência enlouquecida, porque você não entende o evangelho e vai pastar em qualquer lugar que te mandarem pastar, vai te submeter a qualquer situação, por mais pavorosa que a situação seja, porque esse final de semana eu vi uma outra pessoa cometendo essas aberrações, tal como João de Deus também passou na televisão, agora eu não lembro o nome. Então, assim, infelizmente, as pessoas, em nome de Deus, elas vêm com umas barbaridades, tchê. Vou falar que nem gaúcho. Barbaridade, tchê. Tá, e aí por que eu comecei com esse assunto? Perguntando se você tá comendo grama. Alguém aí tá comendo grama? Porque o Salmo 50, ele vai justamente falar sobre essa questão da religiosidade. E ele começa falando assim: a essência do culto a Deus. Qual é a essência do culto a Deus? Você acha que é muito do que a gente tem experimentado? Você acha que a essência do que a gente vem vendo nas igrejas, não todas, gente, tem umas que salvam, é a essência que Deus quer de fato num culto? Para analisar aí. Tá, então vamos começar a leitura do Salmo. Salmo 50, quem for acompanhar comigo aqui na Bíblia. Fala o poderoso, o Senhor Deus. Quem começa falando aqui é Deus. Fala o poderoso, o Senhor Deus. E chama a terra, desde o levante até ao poente. Chama a terra de uma extremidade à outra, porque não tem lugar nessa terra que não precise de um sacode em relação a isso aqui que vai ser falado agora. Inclusive, pessoal, manda aí um aviãozinho, chama o pessoal para participar da live, porque é algo bem real. Manda principalmente para aquela pessoa que você sabe que é religiosa ao extremo. Manda aí. Manda, aliás, não só para aquela, manda para aquelas, porque existem muitas pessoas religiosas no nosso meio e que precisa desse sacode aqui agora, que eu vou estar passando para vocês, tá? E que tá na palavra. E inclusive aperta no coraçãozinho aí também, que é para essa bodegas aqui do Instagram entender que a gente é relevante, porque ele ainda não entendeu também não. Então vamos lá. De uma parte a outra, chama o povo para ouvir essa palavra. A Bíblia está dizendo aqui, clica no aviãozinho e chama o povo para ouvir a palavra. É porque agora a gente tem essa modernidade, né? Mas não tá escrito aqui, clica no aviãozinho não, né, gente? Me poupe. Tá, então levanta o povo de uma ponta a outra. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Desde Sião, já disse para vocês, quando a Bíblia ela fala de Sião, é uma forma poética de falar da cidade de Jerusalém. Então aqui está falando desde Jerusalém, excelência de formosura, uma cidade fortificada, né? Nós já falamos que era uma cidade fortalecida, que tinha vários montes, montanhas, resplandece Deus. Eles entendiam também que Deus estava ali, né? A presença de Deus estava... Inicialmente eles acreditavam que era no monte, depois eles acreditavam que era no tabernáculo, agora eles acreditam que é no templo. Então eles acreditam nessa ideia do lugar específico da presença de Deus. E hoje nós sabemos muito bem que Deus está em tudo e em todos, né? Ele está conosco. Não é um lugar delimitado. Tá. Vem, ó nosso Deus, e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Por quê? Olha só. Naquele tempo, a forma deles expressarem estava muito relacionada às manifestações meteorológicas. Eles acreditavam na voz de Deus através do trovão. Assim, era a forma de se expressar. O que tinha mais próximo deles em termos de figura de linguagem, né? Era
a natureza em si. Então aqui eles vêm e falam o seguinte: vem nosso Deus e não guarda silêncio. Deus não cala, Deus não se cala diante de tantas coisas ruins que vem acontecendo. Lá naquela época, porque hoje na nossa época nem acontece nada nesse sentido. Perante ele arde um fogo devorador. Em Deus arde um fogo devorador. Ele fica nervoso. Aí esse fogo devorador que eles falam era como se fosse um raio que cai na tempestade. Porque eles entendiam que a voz de Deus era como se fosse um trovão naquele momento e um raio caía. Isso seria o fogo devastador, devorador. E eles braveja grande tormenta. Deus fazendo com que o céu nos assustasse de tanto que ele responde de forma alta, de forma potente. Intima os céus lá em cima, os céus intimam lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Então o céu dá sinal de que o julgamento vai acontecer, que a justiça de Deus está vindo, naquele momento. Só que isso aqui, gente, são relatos do Antigo Testamento, são relatos lá na cidade de Sião, em Jerusalém, e o quão nos é atual. Porque Deus esbraveja, Deus emite sinais de que vai julgar o seu povo, porque ele é a expressão da verdade. E aí continua: congregai os meus santos, trazendo para nossa linguagem, congregai os fiéis, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então os céus estão anunciando que o próprio Deus está julgando, vai vir julgar o povo. Naquele contexto, no nosso contexto ele julga e ele há de vir julgar também. Então, por mais que você pense, não, parece que Deus não vê, ele tarda, mas não falha. A justiça de Deus vem. Aqui fala, os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta! Vocês chegaram? Então agora escuta, povo meu, e eu falarei, diz o Senhor. Diz o Senhor, escuta, meu povo, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu testemunharei contra ti, testemunharei contra a tua loucura, quanto à tua estupidez. Isso aqui é só sobre Israel? Não, gente, é sobre as nossas cidades também. Quando Deus fala de Israel, ele fala também sobre as nossas cidades. Por quê? Porque a loucura está no mundo, a estupidez está no mundo. Então, Deus está falando, escuta, povo meu, escuta. Será que eu vou ter que ir limpar esses ouvidos? Ó Israel, eu testemunharei contra ti. Eu é que vou falar quais foram seus erros. Viu, cidade? Viu, pessoas? Eu é que vou falar quais foram seus erros. Por quê? Porque eu sou Deus. Acho que às vezes vocês esquecem que eu é que sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos. Eu não te repreendo pelos teus cultos. Eu não te repreendo pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Da tua boa... Calma aí, gente. Ah, tá. O que ele está dizendo aqui nesse momento? Que da tua boca eu não vou aceitar louvores. Da tua boca eu não vou aceitar os cânticos. Nos cultos eu não vou aceitar esses cultos. E vai vendo por quê. Porque naquele momento, gente, em específico, naqueles tabernáculos, existiam sacrifícios de animais. Era a forma com que eles acreditavam ali estar adorando a Deus, e tal.
E hoje, como nós adoramos a Deus? Nós vamos em cultos, nós louvamos, nós ofertamos. E olha aqui que Deus está falando aqui, se adaptando à nossa realidade. Eu não vou aceitar. Da tua casa, eu não aceitarei novilhos. Aí você pega e fala, da tua casa, eu não aceitarei os cânticos, eu não aceitarei os louvores, nem bodes dos teus apriscos, nem seus testemunhos. Eu não aceitarei nada do que você vem falando. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. O que Deus está querendo dizer aqui? Pra que eu vou querer sacrifício de animal de vocês se todos os animais são meus? Se tudo é meu? Pra que eu vou querer sacrifício de canto, de louvores, de ofertas, de mais não sei o que de vocês, se tudo é meu? É bem isso que ele está falando aqui. Eu conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Se você resolver me ofertar aves, se você resolver me ofertar, seja lá o que for, isso para mim não faz diferença, porque tudo é meu. Será que você me entende? Deus falando. Se eu tivesse fome, gente, nessa hora aqui eu ri. Olha o que Deus está falando. Se eu tivesse fome, eu não te diria não. Eu não ia te pedir de comer não. Pois o mundo é meu. E tudo que há nele se contém. Olha só, gente. Nossa, eu fiquei tão passada com isso aqui. O que Deus está falando para aquele povo? Aquele povo oferecia sacrifícios no altar de animais, de pombas, de mais não sei o que. Mas naquele contexto estava adequado no início. Mas por fim Deus falou, nada disso faz sentido. Nada disso faz sentido vocês ficarem oferecendo manjares para mim. Nada disso faz sentido vocês ficarem oferecendo ofertas para mim, sacrifícios. Nada disso está fazendo sentido, até porque se eu quisesse algum animal, se eu tivesse fome, Deus falando, se eu tivesse fome, eu comeria. Eu comeria, porque tudo é meu, eu não preciso falar para você que eu tô com fome, não. Se eu precisasse do seu dinheiro, eu falaria, e eu teria dinheiro, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Deus falando, gente. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu sou o dono do ouro e da prata. Tudo é meu. Se eu tivesse fome, eu comeria. Eu não preciso de você. Eu não preciso do seu louvor, eu não preciso dos seus cânticos, eu não preciso das suas ofertas, eu não preciso dos seus sacrifícios. Eu não preciso de nada seu, porque tudo é meu. Isso é Deus. Olha se não é taca. É quase Deus mandando assim, ó, um putz aí pra galera. Tomar uma água. Daí, ele continua. Acaso... Ai, tá passando uma música aqui agora. Só um momentinho, tá, gente? Aí ele pega e fala assim, ó. Acaso, Deus falando, como eu como comida, acaso como eu carne de touros? Deus perguntando, por acaso eu como esses sacrifícios que vocês fazem para mim? Ou eu bebo sangue de cabritos? Por acaso eu preciso desses sacrifícios de animais? Por acaso eu preciso da sua grana? Por acaso eu preciso dos seus sacrifícios? Que vocês acham que vão me impressionar com esses sacrifícios que vocês me ofertam? Com esses sacrifícios que vocês fazem? Por acaso eu preciso disso? Deus falando. Oferece a Deus, ao invés de ficar, Douglas, bom dia, cheguei de Portugal. Oferece a Deus
Sacrifício. Você pode oferecer, sabe que tipo de sacrifício para Deus? De gratidão. Ele não quer seu sacrifício, porque ele não precisa disso. Deus não tem fome nem precisa de dinheiro. É o que ele está falando aqui. Se eu precisasse de alguma coisa assim, tudo é meu. Eu tenho tudo isso. Eu não preciso de você me dando nada disso, me bajulando, querendo me impressionar. Oferece a mim apenas ações de graças. Eu quero apenas gratidão da sua parte. Eu quero apenas, que ventania, obediência da sua parte. Aí minhas portas começam a bater. E aí Deus fala que ele quer apenas gratidão e obediência e cumpre os teus votos para com o Altíssimo, né? Tenha essa obediência. Invoca-me no dia da angústia e eu estarei presente. Não precisa de sacrificar, é só me invocar no dia da sua angústia e eu estarei presente. E sabe como que eu estarei presente? Como um presente de graça. Eu estarei presente de graça. Mas o ímpio diz, Deus, mas ao ímpio diz Deus. Que Deus diz para o ímpio? De que te serve? De que te serve repetires os meus preceitos? Repetires os meus ensinamentos e teres nos lábios a minha aliança e ficar falando que você é uma pessoa de fé, uma vez que você aborrece a disciplina, uma vez que você aborrece os ensinamentos, do que te serve? Se você rejeita as minhas palavras, os meus mandamentos, do que te serve? Sacrifícios, ofertas e mais sabe-se lá o quê? Se você rejeita os meus preceitos e mandamentos, sabe do que te serve? De nada. Não te serve de nada. O seu coração não te submetes ao amor de Deus. Então, do que te serve toda essa religiosidade? De nada. Se você vê um ladrão, tu te comprases nele. Você não está muito diferente dele. E os adúlteros te associas. Se você não adultera, mas você sente um tesão cabuloso pelo adultério. Você não está cometendo, mas você sente vontade de cometer. E o que está adiantando a sua postura religiosa? Soltas a boca para o mal. Você usa a sua boca para o mal. Você se ajunta com as próprias pessoas da igreja. Mas não é para falar mal do irmão, não. É para pedir oração. Não é para contar a vida do irmão, não. É para pedir oração. Mas você solta essa boca para o mal. E a tua língua fica tramando enganos. Gente, isso está na Bíblia. É doído, não é? Você senta para falar contra o teu irmão. E você difama o filho da tua mãe. Você difama o seu irmãozinho da igreja e você difama o teu irmãozinho biológico. Você tem feito estas coisas. E eu, Deus, me calei. Você tem feito essas coisas e eu, Deus, fico só vendo. Mas eu tô vendo. Eu tô vendo tudo isso acontecendo. E aí, o que você pensa? Que eu sou igual você. Por fim, você acredita que eu sou igual você. Deus está relativizando isso aí. Deus é conivente com isso aí. Isso nem é tanta coisa assim, sabe?
ele me entende. Deus, ele me entende. Você começa a achar que Deus é farinha do mesmo saco, sabe? Não, Deus, é capaz que Deus me dá um desconto aí, por eu ser tão linguarudo. Mas aí o que Deus diz? Eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Se você acha que eu não vejo, se você acha que eu não estou sentindo tudo o que está acontecendo, se você acha que vai ficar por isso mesmo, eu vou colocar tudo à sua vista. O juízo vai chegar, porque eu sou bom, mas eu sou justo. Eu sou bom, mas eu não quero a maldade. Por isso o tema do estudo hoje é: o bem Deus quer, o mal Ele não quer. O bem eu te explico como ele é, mas o mal eu vou ter que julgar. Eu sou justo. E aí ele continua falando: considerai, pois, tudo isso que eu disse. Considerai, pois, tudo isso que eu disse. Que eu não quero saber de sacrifícios, de ofertas, de louvores, de cânticos, de cultos. Eu não quero saber de sacrifício seu, porque eu sou dono de tudo. Eu quero que você me obedeça. Eu quero que você tenha gratidão. Eu quero que você tenha amor no seu coração. Eu quero que você vigia essa língua. Eu quero que você tenha empatia com o seu irmão. Porque senão, ficar nessa religiosidade aí, ficar nessa banca de que é muito crente, ficar nessa banca aí falando que tem fé, mas agindo da mesma forma, na mesma mesquinharia, não é isso que eu quero não. E eu vou vir. E eu vou vir e vou te julgar. Se você tá achando que essas coisas estão escondidas, elas estão por aparecer. Como de fato aparecem, né, gente? Tem muita gente aí religiosa fazendo atrocidades que a gente pensava: nossa, como que uma aberração dessa existe? Apareceu. Deus colocou tudo em panos limpos. Como esse João de Deus, como aqui em Trindade mesmo, um tal de Padre Robson agora, por último. Então Deus vai colocando tudo em panos limpos. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, que no meio de toda essa religiosidade, que no meio de toda essa perversidade, achou que eu não estava vendo nada do que vocês faziam. Que por fim esqueceram de mim no meio de tanta religiosidade. Considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace. Porque é isso que vai acontecer. Vocês vão cair. Vocês vão se despedaçar. E não vai ter ninguém para te livrar. O entendimento existe, a sabedoria existe. E vocês que inclusive falam em nome de Deus, é que não tem dado exemplo. Vocês vão se despedaçar. Porque eu sou justo, eu não quero o mal. Eu quero o bem. E quando o mal existe, eu venho para fazer justiça. Não confunda que eu seja farinha do mesmo saco. Eu sou Deus. Ele começa falando muito bem isso aqui. Eu sou Deus. Não esqueça quem eu sou. Eu sou amor, mas eu também sou justiça. E aí ele pega e fala: o que me oferece de sacrifício, que seja de gratidão, que seja de graça, esse me glorificará. Esse me obedece por amor. Quem é grato, quem me louva de coração, esse está de fato me obedecendo por amor. E ao que prepara o seu caminho, eu dar-lhe-ei
que veja a salvação de Deus. Então, quem de fato guarda os meus preceitos, me obedece em amor, tem promessa aqui. Esse de fato me glorifica. E eu vou preparar o seu caminho. E eu vou te dar a salvação que vem de mim. Não vem de outra pessoa, não. A salvação que vem de mim. A bondade que vem de mim. É isso. Mas o que tem acontecido? Depois, quem tá entrando agora, vê desde o início. Manda essa live pros religiosos. O que tem acontecido? Eu perguntei no começo da live. Você tem comido grama? Você tem comido grama? Porque talvez você está sendo conduzido por pastores que te mandam comer grama e você come. Talvez você está sendo conduzido por pastores que te molestam sexualmente e você acredita que isso é em nome de Deus. Talvez você está sendo conduzido por pastores que te deixam cada vez mais angustiados. Ai, ama meu sotaque, eu tô aqui. Talvez você está sendo conduzido por pastores que te deixam neurótico, culpado, histérico, irracional, idiotado. Isso é horrível. O que o diabo fez na alma, no coração, na vida dos que, confessando teu nome, obedecem, os estelionatários. Existem os estelionatários da fé. O que o diabo vem fazendo na cabeça dessas pessoas, no coração dessas pessoas que ouvem esses estelionatários da fé. Tem tanta gente comendo grama. Se tivesse como eu ter mostrado para vocês aqui um vídeo das pessoas comendo grama. Tem tanta gente passando por uma miséria, uma humilhação, uma obediência que escraviza. A gente tem que pedir a Deus que nos dê discernimento para entender que essas coisas não são de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Vocês ainda perecem por falta de entendimento do que é o verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não tem nada a ver com isso. O evangelho de Cristo não te manda ser idiota. O evangelho de Cristo não te manda comer grama. O evangelho de Cristo não te manda fazer nada. Ele não te manda. Você anda em obediência por amor, por gratidão. Mas você prefere ser conduzido por pastores que te mandam fazer cada coisa. E você faz porque você já está com um lacre. Porque você já não enxerga mais. Porque a sua visão já foi deturpada de tal modo que nenhuma palavra clara, iluminada de Cristo te faz enxergar mais. O evangelho já foi corrompido de tal forma que se Cristo voltasse, a própria igreja o matava. De novo. Porque eu não sei se vocês sabem que foi isso que aconteceu, né? Da primeira vez. E não está sendo diferente. E olha que esse salmo é tão antigo e tão atual. O que não é de Cristo, o que não é o evangelho de Cristo, ele não pode caber na nossa vida.
Você não pode aceitar na sua vida o que não é de Cristo. E aí, gente, nesse contexto, meu esposo já tinha me falado: Lorena, explica o evangelho para essas pessoas. Para de ficar explicando os salmos. Ele falou isso ontem. E aí o estudo de hoje foi um sacode. As pessoas perecem por falta de entendimento do evangelho, do que Cristo ensinou. Então, nós vamos ter que começar a estudar o que Cristo ensinou, para ver se vocês param de ser idiotizados, religiosos. E aí eu já falei tanto que a live já tá quase acabando e eu só fiquei no primeiro capítulo. Ai, gente, eu acho uma bênção quando eu falo demais. Mas, enfim, que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações, que o Espírito Santo possa, de forma clara e evidente, nos mostrar que tá tudo errado mesmo, desconstruir essas crenças religiosas que todos nós carregamos. Que você possa levar essa mensagem para outras pessoas religiosas que acreditam que Deus ainda quer delas sacrifícios, que acredita ainda que Deus precisa de sacrifício, que acreditam ainda que Deus precisa ser impressionado. Deus não precisa de nada disso. Ele não quer nada disso. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Ele só quer seu amor. Ele só quer sua obediência. O que ele quer é tão simples. Por que vocês complicam tanto? Por que vocês acham que Deus quer dinheiro? Ai. Amém! Ai, deixa eu fechar aqui, gente. Por que vocês ainda acham que Deus quer dinheiro? Será que ele precisa, né? Se naquele tempo ele não queria mais sacrifício de animal, se naquele tempo ele já não queria mais sacrifício de animal, vocês são tolos de achar que eu preciso mesmo de manjares e ofertas? Se eu tivesse fome eu comia, tudo é meu. Se eu precisasse de dinheiro, tudo é meu. Tudo é meu. Dízimo, viu, Taro? Dízimo não existe mais, não. Meu esposo escreveu, viu, gente? Meu esposo escreveu um livro sobre dízimo. Dízimo não é lei, não é obrigação. O dízimo ele foi instituído como lei no Antigo Testamento com a vinda de Cristo. Você não vive mais sobre a lei, você vive sobre a graça. E a graça é de graça. A graça é de graça. Ou você acha, na sua estupidez humana, que você é digno de pagar pelo preço que já foi pago lá na cruz. O sacrifício maior já foi feito. O sacrifício maior já foi pago lá na cruz. E aí agora não, eu preciso de me ofertar, eu preciso de dizimar, eu preciso de sacrificar, porque o sacrifício de Deus foi pequeno, sabe? O sacrifício de Cristo não foi o suficiente. Eu vou lá fazer alguma coisa. Não, a Thalia tá aí perguntando sobre o livro. Meu esposo fez na verdade assim, a monografia dele de teologia foi sobre o dízimo. Que o dízimo não é uma obrigação. A oferta, como o próprio nome fala, a oferta é voluntária. Então a oferta você pode ofertar, mas o dízimo não é essa obrigação que as igrejas pregam, não. Só que eu não sei explicar isso aprofundadamente. E também é lógico que se você quer ajudar alguém, não é a igreja que tem que te falar, não. Você ajuda porque você quer, você ajuda porque você sente no seu coração. A igreja ela não precisa te impor isso. É algo que vai sair do seu coração. Porque se você estiver dando também só porque a igreja manda, a igreja te manda comer grama também, vai lá.
Vai lá comer grama. Onde está o embasamento disso? Aí eles vêm, né? Eu acho que é Malaquias que eles falam. Não existe, gente. Na verdade, por exemplo, se você quiser dar o dízimo, eu não tenho muitos argumentos para falar sobre isso. Meu esposo com certeza falará com muito mais propriedade para vocês. Nossa, eu tenho que ir anotando a quantidade de coisa que vai surgindo aqui de dúvidas, para depois a gente ir fazendo as lives dia de domingo. Eu quase que tinha que fazer uma live de manhã e ele fazer uma live à noite. Essa ideia dos 10%, ela é uma lei antiga do Antigo Testamento. Com a vinda de Cristo, o que era lei acabou, se encerrou. E aí você pode sim dar, eu até acho que não seria interessante você dar só 10% não. Se você pode dar o tanto que você quiser dar, não precisa de ter essa limitação de 10%. Inclusive, eu queria ter para poder dar muito mais do que 10%, não é? Pra que eu vou dar só 10% se eu posso dar muito mais? Não existe essa limitação. Aí, o que ele já me explicou e que eu sei passar para vocês é que, na verdade, a oferta é voluntária e a oferta é de coração e é o tanto que você puder dar. Mas o dízimo, ele não é uma obrigação. Isso aí faz parte dos estelionatários da fé. Eu não sou conhecida mesmo, ninguém vai me ameaçar de morte, mas quando a igreja bate pesado, quando o Caio Fábio bate pesado sobre a não obrigação do dízimo, não existe. Vocês podem ir lá olhar. Coloca no YouTube, Caio Fábio dízimo. Ele vai explicar para vocês. Isso é bem isso aqui que a Bíblia está dizendo. No Salmo 50. Depois vocês vão ler esse Salmo 50 com calma, com paciência. O que Deus está falando aqui? Acaso eu preciso de oferta? Acaso eu preciso do dinheiro de vocês? Acaso eu preciso ser impressionado por vocês? Entendi, você quis dizer nunca que é pecado. Entendi, você quis dizer que não é pecado como a igreja obriga quando você não é dizimista. Gente do céu, chega, me dói. Eu nunca fui. Não, minto. Eu fui dizimista uma época na igreja católica. E o fato é o seguinte, olha se faz sentido. Se eu conheço pessoas ao meu redor que necessitam, que são necessitados, que são pobres, que são marginalizados, eu vou deixar de ajudar essas pessoas para ajudar a igreja? Não faz sentido, sabe? Isso nunca me fez sentido na minha cabeça. Então, se eu tenho um dinheiro, tem uma pessoa do meu lado precisando, às vezes eu mesma estou precisando, eu vou tirar da minha vida. Você acha que Deus quer que eu viva numa miséria, que eu viva numa pobreza, para poder ofertar para uma igreja que muitas das vezes não cumpre nenhum papel social, que não está cumprindo nem o papel de evangelizar, que não está cumprindo o papel nem de falar realmente de Deus, que está falando de um Deus que eu nem sei que Deus que é? Não todas, gente, não todas. Não todas. Ô, Jesus. Mas é bem isso, sabe? Eu fico indignada. Percebe-se, né? Oh, meu Deus do céu, eu tô caçando sarna pra me coçar. Então, eu não sou dizimista. Meu esposo também não é dizimista. Só que todas as pessoas que nos aparecem precisando de ajuda e a gente pode ajudar, a gente ajuda. E aí eu preciso de falar que eu sou dizimista e me achar por ser dizimista? E eu preciso me engrandecer por estar ajudando as pessoas? Ninguém precisa de saber disso. Nem a igreja não precisa de saber disso. E a igreja também, ela não tem autoridade. Você vai procurar aí, você não vai achar nenhum pastor falando que não se pode, que pode ficar sem pagar o dízimo. Você não vai achar nenhum pastor falando isso. Porque é o que mantém o negócio, é o que mantém a igreja, é o que mantém o comércio, né? O fundo comercial, a instituição religiosa, financeira.
Então não tem como o negócio se manter se não tivesse essa ideia da obrigação do dízimo, sabe? Gente, se os pastores se unissem e falassem assim, ó, o dízimo não é mais obrigatório, ia fechar um tanto de igreja. Se não tivesse essa paradinha de dinheiro dentro da igreja, vocês acham que tem o tanto de igreja que tem? É negócio. É negócio. Não compensa, né? Não compensa se a gente falar que o dízimo não precisa de ser entregue na igreja. E aí, meu esposo ele tem um certo receio de tocar nesse assunto, mas assim, eu não tô nem aí. O que acontece? Ele fez a monografia dele sobre o dízimo e ele ganhou nota 10. Se fosse uma coisa tão equivocada assim, tão louca, os doutores lá que davam aula para ele não tinham concordado que a nota dele era 10, né? Mas aí, pessoal, antes do meu esposo entrar nessa temática, porque nós ainda vamos falar sobre casamento esse final de semana, porque ainda não acabou, inclusive, se vocês tiverem dúvidas ainda sobre casamento, pode me mandar as dúvidas. Sempre pensei assim, deixo de dar à igreja para ajudar o próximo que carece. Sempre fui a diferente na família e hoje estou vendo que tudo o que sentia já era Deus falando em mim. Com certeza, Thay. Isso sempre me incomodou. Você vai para escutar a palavra, aí tem louvor e depois vem a arrecadação do dízimo e depois a palavra. Quando você vai na igreja e você já entende... Eu e o Leandro, a gente vai à igreja, a gente oferta. A oferta é voluntária, a oferta você dá o seu coração em paz, você dá porque você colabora ali com aquela comunidade, até porque ela precisa mesmo de toda uma manutenção. Mas isso não é uma obrigação. A oferta, eu e o Leandro, quando vai na igreja, a gente dá assim, por quê? Assim como você vai numa festa, você contribui ali naquela festa, você entra numa boate, você paga. Você paga pra quê? Pra entrar naquela boate. Você paga pelo estabelecimento, você paga pelo som, você paga pelo DJ, você paga pela manutenção do ambiente. E aí quando você vai na igreja, você paga essa oferta. Como se você estivesse de fato indo numa festa, você paga a oferta para manutenção daquele ambiente, para manutenção do som, para a energia elétrica, para a iluminação, para o lugar estar limpo, para o lugar estar agradável, para aquele pastor estudar, concordo. E eu até concordaria que eles falassem assim, gente, vamos ajudar com 10% para manutenção da igreja, porque eu estou aqui me predispondo a estudar a palavra, a trazer para vocês, porque eu vivo disso aqui. Aí eu concordaria. As pessoas dariam voluntariamente e sem essa maquinação na cabeça delas, essa manipulação na cabeça delas, de que isso é certo ou de que isso é errado, sabe? Eu conheço, gente, eu tenho uma cliente. Vocês estão vendo? Tá soltando foguete aqui? Eu tenho uma cliente que ela... Nossa, eu conheço tanta história de gente que já vendeu casa. Eu tenho uma... Nossa, eu fiquei tão indignada. Ai, gente, hoje minha live virou totalmente ao contrário, não tô nem não. Eu fiquei tão indignada que uma cliente minha, uma vez, eu cobrei pouquinho dela. Eu que dei as tripas ao coração, cobrei pouquinho dela. Ela virou pra mim e falou assim, doutora, já separa aí pra mim não sei quanto, tipo, era metade do dinheiro. Já separa aí pra mim não sei quanto, que esse aí é pra mim devolver na igreja. Nossa, Senhor. Aquilo doeu na minha alma. Porque eu, cobrando barato o meu serviço, eu fiz por merecer meu dinheiro. E eu já não cobrei o valor correto. Pra cidadã quebrada, miserável, oh meu Deus, precisando mais que tudo, sabe? Faltando comida dentro de casa, pegar a metade do dinheiro e levar pra igreja. Mas ela era da Universal. Vou até falar também. Ela era da Universal. E ali não existe uma lavagem maior. Ô povo que faz uma lavagem boa na cabeça, viu? E aí o que aconteceu? Eu podia falar alguma coisa pra ela?
Se eu falasse alguma coisa pra ela, é capaz dela se levantar e fazer uma oração pra mim, que o diabo tava no meu corpo, sabe? Mas pra vocês verem o grau que a pessoa chega. Um dia lá no Universal, eu não sei direito, mas tem um negócio lá que eles fazem do ouro, que você tem que levar não sei o que lá na frente. Ela me falou que vendeu as coisas que ela tinha dentro de casa. Ela vendeu cama, geladeira, porque tinha que entregar esse dinheiro lá no altar. Tem um negócio lá que eles fazem. Meu Deus do céu. Gente, me fala se Deus quer isso. Então, o povo perece por falta de conhecimento. A pessoa chega numa cegueira assim tão profunda, que ela acredita que é isso que Deus quer dela. Ela acredita que Deus quer que ela vive na miséria, para entregar o dinheiro lá na igreja, que se pelo menos estivesse cumprindo um papel social na sociedade, eu batia palma, eu não ia estar aqui reclamando não, mas eu sei que não cumpre. Deve estar cumprindo um papel social mesmo. Aqui em Trindade agora, o escândalo que virou do padre, estava super cumprindo um papel social de fazendas, casa em praia, Deus que toma conta, carro de luxo e etc e tal. Então, assim, é terrível. E essas pessoas que estão na posição de levar a palavra de Deus e acaba gerando escândalo na sociedade, sabe o que elas fazem? Elas fazem com que aquelas pessoas que, ao invés de acreditarem em Deus, acreditam na religião, ela faz com que essas pessoas desacreditem do próprio Deus. Então é por isso que na Bíblia também está escrito: cuidado para não escandalizar. Porque aquelas pessoas que não entendem ainda quem Deus é, aquelas pessoas ainda que estão endeusando a religião, elas ficam escandalizadas com esse tipo de situação e elas não conseguem discernir o que é religião de Deus, porque elas já vivem só um ritualismo, um formalismo religioso. Deus já não tem mais nada a ver com isso. Deus já nem está no meio disso mais. Elas se esqueceram de quem é Deus no meio de tanta religiosidade. E isso é muito perigoso. A religiosidade, ela é muito perigosa, porque você acredita que você tem o aval de Deus para fazer o mal. O bem Deus quer, o mal Ele não quer. O bem Deus quer, o mal Ele não quer. Gente, acabou que o estudo de hoje ficou no primeiro Salmos e eu não consegui completar. Fluiu, né? Eu não vou me preocupar não se foi bom, se não foi, se eu concluí, se eu não concluí, até porque eu senti aqui de vocês esse retorno de devagar, que seja, é igual eu falei, não adianta nada a gente só cumprir que fez a leitura. Tem que ficar bem claro, bem explicado, né? O Espírito Santo tem que tocar, a gente tem que entender. E aí amanhã a gente dá continuidade a esse estudo. Então hoje é parte 1, amanhã é parte 2. Tá bom? Então fiquem com Deus, vai cuidar da sua vida, a live tá acabando. Beijo, beijo, e manda isso aí para alguns religiosos. Marca alguns religiosos.